Fala galera, estamos aí em mais uma aula de língua portuguesa do Aulas a Mais e hoje vamos falar sobre tipos de sujeito. Bom e velho tópico, da tia da escola já falou demais, você tem que ver isso todo o tempo. Por quê? Cara, porque apesar de ser um tópico relativamente básico, ele é essencial para a análise do período composto, justamente por ser um tópico básico. E muitas vezes ele não é tão simples quanto parece. Hoje a gente vai fazer uma abordagem sobre os tipos de sujeito, vamos fazer um exercício. E é isso aí, galera. Estão preparados? Bora! Bom, galera, como vocês bem sabem, estão cansados de saber, temos 5 tipos clássicos de sujeitos, pelo menos, vamos dizer, no nível de profundidade que o vestibular vai exigir da gente. Então temos o bom e velho sujeito simples, que é o seu amigo, né? Sujeito composto, e aí temos os sujeitos misteriosos aqui. Um é o sujeito oculto, né? Assustador isso. O outro é o sujeito indeterminado, vamos tentar entender melhor essa ideia. E o sujeito inexistente, fantástico isso, né? Então vamos começar a explicação aqui com o nosso amigo sujeito simples. Bom, galera, o primeiro sujeito que estudamos e o primeiro que a gente vai ver aqui como referência é o sujeito simples, que você viu lá com a tia, que você vê diariamente, estudou no cursinho, no colégio. Galera, o que é o sujeito simples? O sujeito simples ocorre quando a ação verbal é executada por apenas um núcleo, ok? Como assim, professor? Assim, aqui a ação verbal de chutar foi executada por quem? Por Ricardo, ok? Temos Ricardo como o único núcleo do sujeito. Afinal, é uma palavra só, então faz sentido. Aqui acredito que está bem evidente. E na frase de baixo? Temos a ação de chutar também. E aqui você vai dizer, professor, aqui não é simples, porque tem muita gente chutando o poste aqui, né? Mas a gente tem que fazer uma reflexão sintática e não semântica. O único núcleo dessa frase é homens, correto? 7.000, no caso, um algarismo aqui, ele está apenas complementando o sentido de homens. O único núcleo é homens. Portanto, o sujeito nessa segunda frase também é simples. Aí vocês perguntam, mas professor, se o sujeito aqui é simples, o que afinal é um sujeito composto? Galera, vocês vão observar a diferença clara do sujeito simples para o sujeito composto quando a gente entender que agora, em cada uma das frases que nós temos, essa ação verbal de chutar está sendo executada por 2 núcleos, ok? Então, claramente, Ricardo e pai compõem núcleos diferentes. Então, os dois estão exercendo a ação de chutar aqui, ok? Então, temos um sujeito que é, então, sintaticamente composto. Nessa frase de baixo, que antes era um sujeito simples, porque tinha apenas homens como núcleo, agora temos também o cardial, ok? Então, temos 7.000 homens e o cardial. Temos 2 núcleos para essa ação. Então, nesse caso, agora temos 2 sujeitos compostos, ok? Bom, galera, vamos agora começar a analisar aqueles sujeitos que são um pouco misteriosos. No caso aqui, vamos começar com o sujeito oculto. Você pode ter aprendido com outro nome, como sujeito desinencial, talvez, sujeito escondido, vai saber. Mas são todos a mesma coisa. Qual que é o conceito de sujeito oculto? Você não vê ele na frase, mas você sabe exatamente quem é o sujeito oculto. Então, quando eu digo chutei o poste,
acho que fica claro que a ação verbal só pode ser executada por um eu escondido aqui, correto? A gente sabe disso por causa da conjugação verbal do verbo chutar, no caso. Então, eu chutei o poste. Você não vê eu na frase, mas ele obviamente está aqui, do ponto de vista sintático. Portanto, ele é o sujeito oculto. Assim como na frase chutamos o poste, cuja ação de chutar está sendo executada por um nós escondido aqui pela conjugação verbal. Certo? Então temos aqui duas frases nas quais, apesar do sujeito não estar exposto, você sabe exatamente quem ele é. Isso é o sujeito oculto. Beleza, galera? Bom, galera, o próximo tipo de sujeito, que pelo menos na aparência é semelhante ao sujeito oculto, é o sujeito indeterminado. O conceito do sujeito indeterminado é o seguinte: você sabe que ele está lá, você sabe que ele existe naquela ação verbal, mas você não consegue identificar ele, ao contrário do sujeito oculto. Por exemplo, quando eu falo chutaram o poste, aí você vai dizer, quem chutou o poste? Eu não sei. Eles, elas, 7.000 homens, 8.000 homens, nós. Não dá para saber exatamente quem chutou esse poste, mas claramente ele foi chutado. Existe uma ação, alguém exerceu essa ação aqui. Portanto, esse sujeito ele é indeterminado, ou seja, ele existe, mas eu não sei dizer quem é. Como no caso da frase precisa-se de postes. Então, quem precisa de postes? Eu não sei, mas com certeza alguém precisa. Quando você passa lá na frente do restaurante e tem precisa-se de cozinheiros, né? Você não sabe quem exatamente que pediu aquilo, mas alguém está precisando. Portanto, esse sujeito existe, mas você não consegue identificar. Portanto, ele é não identificável ou indeterminado. Bom, galera, o último caso que temos de sujeito é o sujeito inexistente. Olha só. Então, no sujeito inexistente, que sintaticamente quer dizer que não há ator para a ação verbal executada, temos alguns casos clássicos. Aqui, por exemplo, temos o caso de fenômenos da natureza. Choveu, nevou, fez sol. Essas frases não possuem sujeito. O segundo caso, o verbo haver no sentido de existir. Esse é um caso clássico também. Então, por exemplo, há um poste na sala. Ok? Então, temos o verbo haver no sentido de existir, ele não possui sujeito. Por mais que pareça que poste é sujeito aqui, não é. Não há sujeito para o verbo haver. O verbo ser, os verbos no sentido de tempo decorrido, ser, estar, haver, fazer, então são 5 horas, faz 2 meses que não o vejo, há 3 meses fiz uma cirurgia, é 1 hora, ok? Então, esses verbos no sentido de tempo decorrido também contemplam a ideia de sujeito inexistente. Nesse caso aqui, temos o verbo ser sendo usado para indicar distância, são quase 10 metros até o poste, ok? E no último caso, temos o verbo ser para indicar um certo período do dia, é tarde, um certo período de tempo, é tarde para mudanças, é cedo para falar com ela, ok? Então esses foram os casos de sujeito inexistente, galera. Bom, galera, esquematicamente, esses foram os tipos de sujeitos sintáticos que você pode ter na sua frase, no seu período, ok? Eu sei que quando a gente está analisando o período composto, é um pouco mais complexo de identificar quem é o sujeito e qual tipo de sujeito. A gente vai até fazer um exercício específico dessa maneira aqui. Mas a base do treino é essa daqui, ok? Então toda a complexidade da teoria vem a partir dessa base. Então sugiro que vocês treinem o máximo possível esses tipos, identificá-los e com certeza a análise do período composto, a análise sintática e
o seu desempenho nas provas vai ser muito mais eficiente, ok? Então agora eu vou apresentar uns exercícios aqui para vocês, galera. Bom, galera, como o exercício sugerido aqui para vocês, eu gostaria que vocês identificassem nessas frases qual o sujeito e qual o tipo de sujeito, ok? Dê um pause aí se vocês quiserem pensar um pouquinho sobre isso, porque eu já vou resolver os exercícios em seguida. A primeira frase, ela pode enganar, não é? Eu acabei de falar que fenômenos da natureza representam o sujeito inexistente, mas só quando esses fenômenos da natureza são a ação verbal. Por exemplo, choveu sem parar, ok. O verbo chover representa a ação. Então essa frase é sem sujeito, é uma oração sem sujeito, é um sujeito inexistente. Ao contrário da primeira frase, em que a ação é do verbo ser. Portanto, quando você vê a chuva, ela é o sujeito do verbo ser aqui. Portanto, esse é um sujeito simples, ok? Portanto, temos, nesse primeiro caso, um sujeito simples, que é a chuva, sujeito do verbo ser, no caso. No segundo caso, então, temos um sujeito inexistente, porque a ação verbal é chover e é um fenômeno da natureza. E aqui eu trouxe um terceiro caso para vocês, que é um trecho de um poema do Vinícius de Moraes, em que ele diz: de tarde anoiteço. Aí você olha e fala: professor, é um fenômeno da natureza, correto? Está na ação verbal, certo? Então é um sujeito inexistente? Errado, amigo, não é, né? Quando as palavras são apropriadas pelo mundo da poesia, da música, os autores podem fazer usos inovadores delas, né? Então, no caso, anoitecer como ação verbal seria, num contexto formal, um sujeito inexistente. Mas aqui ele quis compor uma metáfora. Então, quando ele diz anoiteço, claramente ele está utilizando como referência ele mesmo, ou seja, eu, sintaticamente. E não está expresso aqui. Então ele não é nem inexistente e nem simples, mas sim um sujeito oculto. Certo? Vamos fazer mais um exercício? Bom, galera, nesse próximo exercício, temos no caso a análise de um período composto mesmo. Então, temos aqui o clássico: ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. E aí, o exercício é o seguinte: eu quero que vocês identifiquem o sujeito e classifiquem qual é o tipo dele aqui, ok? Se quiserem resolver ele, dá um tempo, deem um pause, que eu já vou resolver logo em seguida. Bom, galera, num primeiro momento, a gente tende a pensar que isso é um sujeito indeterminado, não é? Afinal, você tem o verbo ouvir, que é o centro da ação verbal aqui. E aí você fala: não sei quem ouviu, né? Não está claro, eles ouviram. Para a gente fazer esse tipo de exercício, é sempre interessante tentar colocar a frase na sua ordem direta. Ok? Então, vamos tentar fazer isso com esse trecho do hino nacional. Bom, galera, colocando a frase na ordem direta, temos então: as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Então, dessa forma, fica mais simples identificar que o sujeito, na verdade, é as margens plácidas do Ipiranga. Tudo isso. E é um sujeito simples, porque temos apenas um núcleo do sujeito, que é margens, ok? Então, apesar de ser um pouco mais difícil identificar, quando vocês tiverem um trecho muito comprido, muito complexo, procurem colocar na ordem correta e a sua análise vai ser um pouco facilitada. Beleza? Bom, galera, essa foi a nossa aula sobre tipos de sujeito, ok? É importante vocês entenderem que
esse exercício de identificar o sujeito e o tipo dele vai ser muito importante para que você faça todas as outras derivações sintáticas da sua análise, ok? Então vamos treinar isso como se não houvesse amanhã, ok? Porque isso vai ser essencial, tanto para uma boa escrita, para uma boa fala no seu cotidiano, quanto para a sua prova. Beleza? Ficamos por aqui hoje com mais uma aula de língua portuguesa do Aulas a Mais. E até logo, galera!